A conclusão dessa semana, ela se resume basicamente em 5 aspectos, né, que nós vimos entre sexta e domingo, né? O primeiro aspecto é a bênção do Pai. O segundo ponto, a bênção do Filho. O terceiro ponto, a bênção do Espírito. E o quarto ponto, a importância da oração. E 5, o Espírito de sabedoria e revelação. Aleluia! Então hoje nós vamos confirmar mais uma vez o quão abençoado nós somos, amém? Você se sente abençoado, sim ou não? Amém? O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Aleluia! Então vamos começar lendo Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, amém? Senhor Jesus, aqui diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Amém? Senhor Jesus, então, quando nós aceitamos o Senhor, nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, nós recebemos um pacote completo de bênçãos, amém? Aleluia! E a bênção do Pai, ela é a escolha e a predestinação, né? Nós sabemos que nós éramos gentios, né? Um povo que não tinha nada a ver com Deus, né? O povo de Deus eram os judeus, mas aleluia que uma porta foi aberta para nós. E nós somos escolhidos, né? Nós vimos ontem que antes da fundação do mundo o Senhor nos escolheu, né? Então não foi um acaso, né? Nós termos encontrado o Senhor, não foi um acaso, mas foi algo antes da fundação do mundo. Muito obrigado. Aleluia! E aí, nós somos escolhidos pelo Senhor, escolhidos por Deus, para ficar de boa. Oh, eu sou um escolhido, maravilha, vou viver minha vida, né? Sou escolhido, oh glórias, né? Não, mas nós somos predestinados. O Senhor nos escolheu com um objetivo, com uma meta, que é o quê? A edificação da igreja, a edificação do corpo de Cristo. Então nós não somos pessoas sem objetivo, sem meta. Nós temos uma meta, né? Tenho hoje uma meta, um caminho a trilhar, né? Nós temos uma meta. Ontem o Everton falou que as pessoas colocam no Google todos os dias como ser feliz, né? Quantos milhões 45 milhões de procuras da felicidade, né? E também as pessoas procuram qual o sentido da vida, né? Muitos já se perguntaram, por que eu estou nessa terra? Por que eu existo, né? Será que eu nasci para nascer, crescer, trabalhar, ficar velho e morrer, né? Muitos já se perguntaram isso, né? Mas não, nós somos predestinados, nós somos chamados com um objetivo, que é edificar o corpo de Cristo, né? Então a nossa vida tem sentido. Deus nos colocou aqui, não só para encher a terra, mas para edificar o corpo de Cristo. Edificar a igreja, né? Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aí que no Alimento Diário fala, se nós vivermos com essa ótica, olhando dessa maneira, nossa vida vai mudar, né? Quando você está lá triste, depressivo, você lembra, eu fui escolhido para edificar o corpo de Cristo. Eu tenho uma função nessa terra. Deus me escolheu com um objetivo, né? Aqui fala, aleluia, sou abençoado, escolhido e predestinado. Amém? Oh Senhor Jesus, aqui fala, a alegria de perceber que somos tão abençoados pelo Pai,
é superior a qualquer tristeza. Fomos escolhidos e predestinados para compor o exército que Deus está formando hoje, né? É natural da vida humana, por vezes, nós acordarmos tristes, né? Ou as situações do dia a dia nos deixam tristes, abatidos, né? Acho que todo mundo já passou por isso. Não existe nenhum super-herói, né? Que todo dia está 100%, né? Às vezes a gente acorda abatido, triste, mas nós temos que lembrar todos os dias, né? Eu sou um escolhido, eu sou predestinado para compor um exército que Deus está formando, né? Eu tenho um amigo que ele trabalhou numa grande empresa e ele tinha uma meta, né? Ele tinha uma meta a ser batida todos os meses. Então ele colocava ao lado do espelho do banheiro dele a meta que ele tinha. Eu tenho uma meta, tal. Então ele acordava naquela preguiça, né? Aí ele ia escovar o dente, ele dava de cara com a meta dele, né? Então ele já automaticamente ele lembrava que ele tinha uma meta. Ele não poderia ficar desanimado ou com preguiça dormindo na cama, porque ele tinha uma meta e um objetivo, né? Então, na vida espiritual, nós também precisamos saber que nós temos uma meta, né? Senão, as circunstâncias da vida, as coisas que o mundo oferece, elas vão nos enredar e vão nos fazer esquecer dessa meta, né? Então, muitas vezes nós vemos pessoas, até no meio cristão, tristes, abatidas, não sabem qual que é o sentido da vida, né? Mas o Senhor nos escolheu e Ele nos predestinou, né? E Ele que vai nos ajudar, né, a alcançar essa meta, amém? Ó Senhor Jesus, avançando aqui para o versículo 6, fala o seguinte: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, amém? Vamos avançar um pouquinho mais, o 7 até o 10. No qual temos a redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém? Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Amém. Então nós vimos que nós recebemos uma bênção da parte do Filho, amém? Que é o quê? A redenção e o encabeçamento. Então Deus nos escolhe, Ele nos predestina, e aí Jesus vem, por meio da sua morte e ressurreição, Ele nos redime, né? Nós que não poderíamos ter acesso a Deus, ter acesso às coisas de Deus, por meio da redenção do Senhor, né, que pagou um alto preço por cada um de nós, nós somos aptos a participar dessa obra maravilhosa, né? Nós passamos de criaturas a filhos de Deus, né? Aleluia! E agora nós somos encabeçados por Cristo, ou seja, eu não sou mais dono da minha vida, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, alguém que me governa, alguém que governa minha vida, governa minhas decisões. Ó Senhor Jesus, isso é algo maravilhoso, nós sermos encabeçados por Cristo, né? Porque a gente sabe que a mente, a vontade e a emoção do homem, a princípio foi criado para quê? Para que o homem sentisse o que Deus sente, pensasse o que Deus pensa, ou seja, tocasse em tudo que Deus é. Só que quando vem o pecado, o homem é corrompido e o homem se aparta de Deus, ou seja, minha mente não pensa mais como Deus pensa, minha mente vaga por aí pensando muitas outras coisas, minha vontade já não é mais
a vontade de Deus, eu tenho minha vontade própria, e a gente sabe que quando nós tomamos as decisões pela nossa própria vontade, a chance de errar é muito grande, né? Mas quando nós somos encabeçados pelo Senhor, né? O Senhor é que conduz todas as coisas, né? Ó Senhor Jesus. Então a bênção do Filho é a redenção, né? Nós vimos a obra que o Senhor fez por cada um de nós para nos libertar do quê? Do pecado, né? É até que fala, ó, essas bênçãos são grandiosas, são para nos tornar um povo turbinado e intenso, né? Fomos resgatados por meio de uma ação intensa, portanto, nunca devemos dizer, eu tenho tantos pecados, isso não é para mim. Recordemo-nos de que sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos falar junto? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, mas aí a gente pode se perguntar, mas e se hoje eu pecar, né? Eu fui liberto, mas hora ou outra, com meus pensamentos, com as minhas palavras, com as minhas atitudes, eu posso pecar, né? E aí no outro parágrafo fala, se porventura houver pecados, devemos confessá-los com arrependimento. Esse é o único caminho para se obter perdão. Cristo pagou com seu precioso sangue um alto preço para libertar-nos, a fim de estarmos nas fileiras do exército de Deus, rumo à edificação da igreja. Precisamos declarar pela fé, se o pecado foi abundante em meu viver, a graça é superabundante. Aleluia! Ó Senhor Jesus, aqui mais embaixo diz, as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito são fruto da vontade de Deus. Se perguntarmos a Deus, qual é sua vontade? Sabe o que ele responderá? A minha vontade é você. Eu quero você. Aleluia! Querido leitor, diga para si todos os dias, em diversos horários, Deus me quer. Vamos falar junto? Deus me quer. Aleluia! O Senhor quer cada um de nós. O Senhor quer a nossa presença, o Senhor quer a nossa vida. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, foi para cada um de nós, né? Então o Senhor, Ele deseja a nossa presença, amém? Ó Senhor Jesus, avançando um pouquinho, vamos para Efésios 1 ainda, versículos 13 e 14, amém? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Agora, esses versículos mostram para nós a bênção do Espírito, né? Qual que é a bênção do Espírito? O selo e o penhor, né? Então, o Senhor nos resgatou, nos lavou, nos limpou, né? Aí vem o Espírito, pá, e dá um selo de qualidade, né? Ou seja, esse aí não é mais o mesmo, agora ele pertence a mim, né? Ó Senhor Jesus, então nós somos selados com o Espírito, né? Ó Senhor Jesus, quando você vai, vou dar um exemplo bem barrela para a gente entender melhor. Quando você vai no mercado, você quer fazer um churrasco, né? Aí você vai lá, olhar as picanhas lá, né? Aí tem aquela da marca duvidosa, que põe papelão no meio da carne, né? Aí tem a outra
que você sabe que é uma marca de qualidade, que tem procedência, ela vai estar com o quê? Com o selo da marca lá, né? E aí você olha, essa aqui, né? Tá um pouco mais caro, mas eu não corro risco, né? Então, nós somos selados, né? Então isso mostra que nós mudamos de padrão, né? Nós somos hoje padrão do reino dos céus, né? Nós estávamos imersos nos pecados, né? Distantes de Deus, e o Senhor nos trouxe e o Espírito nos selou, amém? E esse selo mostra que somos propriedade do Senhor e que o Espírito tem liberdade para trabalhar em nossa pessoa, né? Então, quando o Espírito vê o selo em nós, ele, opa, ali eu posso trabalhar, né? Esse aí está selado, né? Ó Senhor Jesus, ao sermos selados, o Espírito manifesta sua autoridade e poder sobre nossa pessoa. Aleluia! E o penhor? O penhor é uma pequena amostra da plenitude que receberemos naquele dia. Trata-se de um antegozo, de uma degustação, para hoje desfrutarmos um pouco de tudo que receberemos naquele glorioso dia. Só com essa amostra já ficamos loucos. Podemos imaginar como será a plenitude. Aleluia! Isso aqui é muito real, né? Quando nós tocamos no Senhor de uma maneira, você passa da superficialidade, né? É algo incrível, né? Imagina mergulhar, né? É igual um calor de 45 graus, você num lugar com uma piscina, você pôr o pé em cima da água superficial, não resolve muito, né? Você toca na piscina, sente a água, mas não refresca muito. Mas se você pôr o pé um pouco para baixo, né? Já melhora, já começa a refrescar, mas não é o ideal. Mas quando você pula na água, aí sim, né? Você dá aquele mergulho e sai totalmente refrescado, né? Ou seja, você mergulhou naquilo lá, você provou a plenitude daquela piscina, né? E assim é a vida espiritual, né? Por que a gente fala imergir? Porque quando você pula, você é tomado por aquilo, né? Aquilo te sacia por completo, né? Como o Everton falou ontem, você não escuta mais nada, você está mergulhando lá, o mundo pode estar com o maior barulho possível, mas você está ouvindo só aquilo, né? Ó Senhor Jesus, então, nós precisamos mergulhar, né? Mergulhar nessa palavra. Isso é só uma amostra daquilo que ainda vai vir, né? Quando nós estivermos com o Senhor, né? Ó Senhor Jesus. E ainda no sábado ele nos mostra a importância da oração, os versículos 15 e 16, né? Por isso também eu tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então, nós vimos no sábado a importância da oração e a importância da reunião de oração, né? Que aqui ele nos mostrou, por causa do tempo eu não vou ler, mas Ezequiel 37, né? Os versículos 4 e 5, 9 e 10, aquela passagem do vale de ossos secos, né? Em que os ossos tomaram vida, né? Aqui fala, ó, duas questões nessa passagem. A primeira, disse-me, ele profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Sabe o que é isso? É a pregação do Evangelho. Ao pregar o Evangelho, profetizamos a ossos secos. Parece uma loucura, mas a palavra tem poder para dar vida aos ossos secos. Amém? Ó Senhor Jesus. E a segunda questão, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles,
e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. A expressão profetiza ao Espírito significa, em outras palavras, orar. Ao orarmos, o Espírito vem e sopra para que haja vida. Por um lado, profetizamos aos ossos. Por outro, oramos para o Espírito dar vida aos ossos. Amém. Então, irmãos, aqui ele mostra a importância da oração e da reunião de oração, né? Quando nós ganhamos pessoas, nós precisamos trazer elas para a reunião. Porque o momento ela vai ser ressuscitada, né? O osso vai ser ressuscitado, mas ele precisa da injeção de vida, né? E a oração vai injetar a vida. Reunião de oração vai injetar a vida. Ó Senhor Jesus. E assim nós vamos cuidando dessas pessoas, amém? Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. Isso aqui realmente é algo maravilhoso, né? Acho que todos nós que já saímos para pregar o Evangelho, orar pelas pessoas, tivemos essa experiência. Você vê lá um osso seco, né? Um morto-vivo. Está andando, está falando, está respirando, mas está morto, né? É um osso. E quando ele recebe a oração, ele invoca o nome do Senhor, começa a criar carne, né? Começa a voltar à vida. Ó Senhor Jesus. Isso é algo maravilhoso, né? Senhor Jesus. E para concluir, para os irmãos continuarem, né, essa mensagem, eu queria ler Efésios 1, versículos 17 a 19, né, um pouquinho para frente aí. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Aleluia! Então, irmãos, assim como nós vimos ontem, o sentimento dos irmãos é que a gente entenda aquilo que o Senhor tem mostrado para eles, né? E que nós, assim como quando entendermos, possamos tornar isso a nossa vida, tornar isso a nossa prática, né? Então nós precisamos de fato ir diante do Senhor. Senhor, talvez ainda eu não entendi como o Senhor quer, talvez eu não consegui enxergar, mas abre os olhos do meu coração, né? Eu quero enxergar, eu quero entender o que o Senhor tem falado, o que o Senhor tem revelado, né? Me dá espírito de sabedoria e revelação. E aí o Senhor vai abrindo nossos olhos. Dia a dia o Senhor vai abrindo nossos olhos. Cada mensagem, cada palavra. Ontem eu estava assistindo essa mensagem com o Miguel, né? E ganhei muito mais sobre a imersão. O Senhor abriu mais os meus olhos sobre a imersão, né? Ele pegou um trecho ali e fala: eu sou abençoado, né? Quanto mais nós entramos nisso, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Se você não crer, você vai profetizando. Eu sou abençoado. Depois de algum tempo você sai louco. Eu sou abençoado, né? E qual que é o resultado? Eu quero contar para os outros que eu sou abençoado. E ele pode ser abençoado, entendeu? Então é algo maravilhoso. Nós somos abençoados. Mas muitas vezes nem nós acreditamos que nós somos abençoados, né? Vem as situações, mas nós temos que profetizar. Primeiro sobre a nossa vida. Depois profetizar sobre a vida das pessoas. Que nós somos abençoados. Que elas são abençoadas. Se ela não é, ela pode ser, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, isso é algo maravilhoso. Eu vou parar por aqui. Para os irmãos poderem compartilhar, amém? Nós temos pouco tempo, então não vamos demorar para vir, né? Não vamos demorar para vir. Vamos orar enquanto os irmãos se preparam, amém? Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, porque nós somos abençoados. O Senhor já nos abençoou, Senhor, com toda a sorte de bênçãos. Obrigado, Senhor, que o Senhor já nos separou,
O Senhor nos predestinou. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós somos gratos ao Senhor. E hoje nós queremos entregar a nossa vida, Senhor, assim como o Senhor se entregou por nós. Senhor Jesus, Senhor, nos desperta cada dia, Senhor, como teu exército, Senhor, que vai trazer o Senhor de volta. Ó Senhor Jesus, Senhor, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, amém.